Mas eu particularmente, o que me chama mais atenção é o hinduísmo. Aí envolve não só flagelação, envolve bruxaria, pode soltar, envolve bruxaria, envolve muitas outras coisas. São cenas mais fortes, particularmente eu considero uma das que está mais crescendo e mais que me preocupa é o hinduísmo do que os muçulmanos, para você ter uma noção. Pelo menos eu consegui viver de perto acerca dos três e o hinduísmo, por exemplo, me preocupa mais. O budismo é a religião de milhões de asiáticos e, do ponto de vista histórico, deriva do nome de Buda, líder espiritual do norte da Índia. O termo Buda significa uma pessoa totalmente iluminada. Por outro lado, deriva de Budi, que significa estar desperto. Os ensinamentos de Buda são muito simples e podem ser resumidos em duas linhas gerais em frases proferidas por ele. A primeira ideia ele expressou quando começou a ensinar, afirmando: apesar do mal, faça o bem, embeleze tua mente. A segunda ideia ele expressou ao seu discípulo Ananda. No leito de morte, Buda disse: continuem vigilantes. O que Buda quis ensinar, na verdade, se apresenta de forma simples, mas requer uma reflexão profunda. No budismo não existe um livro sagrado como a Bíblia ou o Alcorão, e tornou-se a religião ou filosofia de vida de milhões de pessoas guiadas por esta antiga tradição de procurar a iluminação espiritual. Por volta de 560 a.C., nascia uma criança especial que mais tarde haveria de se chamar Gautama Buda. Siddhartha, como também era conhecido, cresceu em esplêndidos palácios e, quando atingiu a idade certa, casou-se com uma prima que a ele estava destinada. Continuou assim a levar uma vida despreocupada até completar 29 anos. Foi então que se deu uma mudança radical. Siddhartha reconheceu que a doença e a morte esperam por todos nós, e a sua alegria pela vida desapareceu. Mais tarde, despediu-se de sua família silenciosamente, fugiu do palácio e tornou-se um asceta. Buda foi discípulo de 2 ascetas tradicionais na Índia e, sob a tutela deles, atingiu o chamado transe da não existência. Durante 6 anos, Siddhartha praticou todos os dias uma austeridade rigorosa e uma mortificação extrema, o que levou alguns observadores a afirmar que aquele asceta magro e debilitado estava morto. Na realidade, ele tentava impor uma dominação completa ao corpo físico. Mas um dia, Gautama sentiu algo revelador, uma pista para a verdade tão almejada. Buda sentiu que uma correia o apertava cada vez mais forte à volta da cabeça, e ele então entendeu que a vigilância total e não o sofrimento físico da prática asceta constitui a chave para o entendimento espiritual. Em certo momento, Gautama tomou uma decisão-chave que os budistas denominaram o caminho do meio. A iluminação budista consiste em alcançar domínio em separado das emoções negativas e das positivas. O objetivo maior é o nirvana, livrando-se dos sucessivos ciclos de reencarnações, conhecido como samsara. A doutrina budista enfoca a eliminação tanto do ódio quanto do amor, do medo e da segurança, do desejo e da aversão. A existência enquanto ser humano é um grande privilégio, já que só um humano consegue produzir mérito no karma e assim ascender ao nirvana. Para a gente ganhar tempo, eu vou passar uma celebração de uma festividade budista para os irmãos entenderem um pouquinho mais sobre um pouquinho da cultura budismo. O vídeo 3, por favor.
a celebração do casamento do deus Shiva. Pode soltar. Em Madurai, no sul da Índia, peregrinos se reúnem para celebrar o casamento do deus Shiva com sua esposa Meenakshi. E este é um dos convidados do casamento, o irmão de Meenakshi, Vishnu, em um cavalo dourado. Atrasado para o casamento, Vishnu tem que atravessar o rio, mas ao perceber que não fará tempo, ele retorna. Os peregrinos não parecem se importar. A lua tem sido reencenada incontáveis vezes através dos séculos. Vishnu está sempre atrasado e sempre retorna, mas o casamento segue como planejado. A noiva e o noivo atravessam a cidade em direção ao templo onde o casamento será celebrado. Eles são carregados em imensas carruagens de Jagannath, enquanto meio milhão de peregrinos celebram. Mas toda a vibração deste espetáculo não deve apagar o fato de que o hinduísmo é uma religião profunda e complexa que expressa ideias radicais sobre a natureza de Deus. Templo de Kokshiketi, Sri Lanka. É difícil determinar as raízes do hinduísmo, mas alguns as localizam em um choque de civilizações de 5.000 anos atrás, quando uma invasão de guerreiros nômades teria ocorrido onde hoje é a Índia. Eles eram conhecidos como Marianos, adoravam deuses guerreiros do fogo e do céu, do relâmpago e da tempestade. Seus sacerdotes cantavam hinos sagrados conhecidos como os Vedas. Os arianos podem ter chegado como vencedores, mas foram gradualmente subjugados por quem haviam conquistado. Eram mais agricultores que guerreiros. Adoravam deuses femininos e masculinos, e se preocupavam mais com a fertilidade do que com a guerra. Acima de tudo, eles acreditavam em reencarnação e no eterno ciclo do nascimento, morte e renascimento. Essa crença na roda da vida teria um impacto profundo nas ideias do hinduísmo sobre Deus. Independente de suas origens, o hinduísmo produziu uma fantástica variedade de formas e expressões. Dentro e fora da Índia, parece haver quase tantas formas de ser mundo quanto o número de devotos do hinduísmo. Templo de Bambalaptiya, Sri Lanka. O hinduísmo sempre foi uma religião pluralista. A forma como você se relaciona com Deus, ou concebe e se aproxima dele é muito individual. Isso se chama democracia espiritual. Ela permite que todo indivíduo, do mais bruto ao mais sofisticado, se relacione com a espiritualidade da maneira que lhe parecer melhor. Nos templos existem vários santuários individuais conhecidos como Garbhagriha. Dentro deles existem imagens sagradas. Essas imagens são feitas com especificações precisas, como tamanho, proporção, características e até as orações que devem ser entoadas pelo artesão que as fez. Quando ficam prontas, elas são consagradas por sacerdotes com um sopro vigoroso. A partir deste ponto, acredita-se que a presença divina está dentro da imagem. Ela deve ser cuidada e servida como um hóspede ilustre, vestida e despida, receber comida e bebida e ser banhada com amor. Este é Ganesh, o deus com cabeça de elefante e filho de Shiva, e uma das divindades mais populares do hinduísmo. Ele é o deus da sabedoria e bem-aventurança e também é conhecido por gostar de pudins doces. Ao alvorecer no crepúsculo, os templos ganham vida, quando os devotos de Ganesh e outros deuses praticam Bhakti, ou devoção. Eles visitam cada santuário para expressar sua alegria em ver a imagem novamente. Todas as imagens e deuses que estão nos templos são vistos como portais para o infinito. Neste sentido,
sempre que o devoto fica face a face com a divindade de sua escolha, seu rosto se ilumina, porque naquele momento ele está conectado à espiritualidade. Na verdade, uma das razões pelas quais as pessoas visitam um templo é para ter um vislumbre da divindade escolhida. Isso se chama darshan em sânscrito. Significa ver, fisicamente ver. Eles realmente se iluminam, eles são inspirados pela espiritualidade. A disciplina a ser seguida é rigorosa, muito rigorosa. É muito dura, porque você não tem permissão para olhar para nada no mundo exterior. Você deve se unificar na devoção ao Espírito ou ao Deus que você ama. Isso afasta todos os desejos mundanos que se confundem com a vida cotidiana. O auge da devoção acontecerá quando você não puder mais ver a distinção entre si mesmo e Deus. Esta é a conclusão de Bhakti. Um devoto não pode mais se diferenciar de seu objeto de devoção. Ele se funde à realidade suprema. Acho que estava trocada a legenda, era para passar sobre o budismo, já entrou no hinduísmo. Mas enfim, eu vou aproveitar que o tempo já estourou. O hinduísmo, como eu falei para os irmãos, que eu particularmente considero uma das mais fortes entre as três, o islamismo, o budismo, o hinduísmo eu considero uma das mais fortes, por quê? Porque ela envolve muito acerca dos rituais deles, ela puxa mais para a bruxaria. E quando eu falo em bruxaria, eu não estou falando de macumba, mesa branca, que temos no Brasil aqui. Eu sempre brinco dessa forma, que no Brasil, se for olhar para o lado espiritual dessas forças, feijão, café com leite, como se diz lá no sul, né? Feijãozinho com arroz, é fraco, em vista do que acontece dentro dos países da janela 10 por 40. Eu vou contar uma experiência aqui, eu estava sendo eu estava observando se tinha criança. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu não estou falando que fulano se candidatou, teve, não. Eu tive. Na Angola. Quando eu cheguei na Angola, quando eu pisei pela primeira vez na Angola, quem nos levou para Angola, o pastor local lá, chegou e falou assim: olha, não bata foto de cemitérios aqui. Não bata foto. Não brinque com o mundo espiritual aqui na Angola, não é igual ao Brasil. Vocês no Brasil eu comprou de dedo. Vocês no Brasil não conhecem o que é o mundo espiritual. Eu falei, como, pastor? Lá no Brasil a gente prega na praça, pela misericórdia de Deus já entramos em centro de macumbas, fechamos onde a macumbeira aceitou Jesus. Ele começou a rir. Ele falou, macumba no Brasil? Os demônios mais fracos estão no Brasil. Às vezes não tem problema espiritual. Ele falou desse jeito para mim poder entender o mundo espiritual dentro do continente africano. Aí ele pegou e falou assim, vamos para o culto de oração essa noite, para uma vigília? Eu falei, vamos, pastor. Ele estava animado, já pensando no pão com mortadela, né? Sempre tem, né? Nas vigílias. Irmãos, eu tive uma surpresa muito grande. Eu pensei que lá ia cantar Fernandinho, Fernandão. Eu pensei que ia cantar tudo quanto é tipo de hino. Vigília a gente pensa isso, é muito louvor, né? A palavra é 20 minutos. Os africanos dobraram o joelho. As crianças também. E começaram a orar. Isso era 10 horas da noite. Numa igreja, um barracão feito de chapeamento de lata, coberta de sapé quente, chão batido. Dobraram o joelho, não tinha banco. E começaram a orar. Deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas de oração. Eu já não aguentava mais ficar com o joelho sobre o joelho. Me coloquei de pé, comecei a orar de pé. Já não aguentava mais ficar de pé. Olhei para o Fábio e falei, vou orar lá fora, né? Dei a volta sobre aquele barracão e orando. E eles nem se moviam. Sobre os joelhos e orando. Até as crianças. Foram 16 horas de oração. Eu dormi, eu acordei, dormi de novo. Acordei de novo e eles estavam orando. Depois de 16 horas levantaram. Cantaram um hino. Cantaram 2 hinos. Eu falei, Jesus, eu fui arrebatado e não estou sabendo. E começaram a cantar 3. Cantaram mais 3 horas de hinos. 19 horas durou a vigília. Eu fui embora. Cansado, pastor.
Cansaram. A África é muito quente. Aí eu comecei a observar que uma irmã, uma mama, todas as vezes que a gente ia para o culto, que era culto de manhã, tarde e noite, e nas aldeias, aquela mama ia junto. E ela parecia que queria pedir socorro e falar alguma coisa para o pastor Daniel. E não falava nada. Dentro da Angola, nas regiões afastadas, existe tipo um toque de recolher. 10 horas da noite, ninguém mais sai. Porque daí é dominado pelos bruxos. Lá não existe macumbeiro ou curandeiro, que nem nós encontramos as tribos indígenas no Nordeste, do Paraná, do estado da nossa nação brasileira. A gente não encontra lá. O que a gente vai encontrar é bruxo. É coisa séria. Aí essa mama queria nos chamar, mas parecia que alguma coisa estava impedindo ela não teve coragem de chegar para a gente. Porque a filha dela, quando deu mais ou menos 9 horas da noite, lá existe uma condução, uma van, como se fosse uma van, que ela tem 6 lugares, então o motorista da van, ele sai pegando os passageiros e deixando, não tem um roteiro que nem tem nossos ônibus aqui. E essa menina pegou, essa filha dessa mão, pegou essa van. E quando passou das 10, ela já notou algo diferente, só estava ela dentro da van. Ela olhou para o motorista e falou: meu caminho não é esse, eu queria ficar para trás. E ele não falou nada, tocou e parou dentro de um desses cemitérios. Esses cemitérios lá são um ajuntamento de corpos, que dá 20, 30 corpos da região dos Moleiros, dá 20, 30 corpos, então forma um cemitério. Às vezes eles param ali e começam outro terreno, mais 20, 30 corpos, então fica aquele monte de cemitério, aquele monte de conjunto de corpos. E é onde os bruxos habitam. E o bruxo parou com essa van lá e falou para essa menina, para essa jovem: você vai amamentar meu filho. Irmãos, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou falar. Eu estou falando o que eu vivi. Você vai amamentar meu filho. Aquela menina olhou para ele e falou: peraí, o que está acontecendo? Eu queria ir para casa. Ele falou assim: eu não sou motorista da van, eu sou um bruxo. E nessa noite, foi pedido para você amamentar meu filho. Você vai amamentar meu filho. E aquela menina entrou em choque ali, brigando com esse bruxo: não vou, vai, não vou. Ela viu que não tinha jeito, queria se livrar da situação, falou: então tá bom, traga teu filho, vou amamentar. Existe um sapo, irmãos, na África, mas pensa num sapo gigante. É grande, é muito grande. Se eu soubesse, tinha trazido esse vídeo para você ver. É muito grande. O bruxo trouxe esse sapo. Ele falou: esse é meu filho. Ato de bruxaria. Aquela moça teve que simular que estava amamentando aquele sapo, pastor Breno, para ela se liberar. Ela foi para casa, só que chegou em casa e ela não falava mais nenhuma palavra. Ela sentou em uma cama feita de palha, que ela usa muita palha ainda, sentou sobre a cama e passou 3 dias e 3 noites sentado como se estivesse vendo nada, com os olhos fixos para frente. Não dormia, não comia e não pronunciava uma só palavra, olhando para o nada. E esse era o desejo daquela mama: chamar os pastores que estavam ali para ir lá orar, para quebrar essa bruxaria, essa maldição que foi lançada. E lá tem uma lenda que se pousar uma coruja em cima de uma daquelas casas de palha, pode ter certeza que no outro dia é morte. E naquela noite a coruja pousou em cima daquela casa. A mama entrou em desespero e ainda não chamou a gente. Foi o constrangimento. O que aconteceu? Amanheceu a menina, a moça, morta dentro daquela casinha, pastor Daniel, fechada de palha, com 2 peças. E para surpresa, quando eu falo que o mundo espiritual na África é muito forte, o sapo sobre os peitos dela, costurada a boca, e ali, sentada, ela deitada, e o sapo sobre os peitos dela. Irmão, quando se fala de bruxaria na África, é coisa séria. Nós não estamos falando, como eu já disse, de macumba, de mesa branca. Não é nada disso. É coisa séria. O mundo espiritual na África é muito forte. Para você ganhar um africano é difícil. Lá você tem que provar que Deus, ele é Deus. Você tem que provar que Deus faz milagres. Quando eu fui pregar lá, nesse mesmo vilarejo,
nós chegamos falando que Deus havia fazer milagre. O Rodrigo, né? Alguém lembra do pastor Rodrigo que esteve aqui pregando? Esteve na casa do pastor Daniel, um carioca baixinho. Ele esteve comigo lá. Ele estava comigo nesse dia. E a gente falando de Jesus, já tinha acontecido esse fato dessa moça. Jesus tinha que fazer alguma coisa naquela região, naquela comunidade, para provar que havia um Deus que fazia milagres. O povo estava desmotivado dentro da igreja, já estava cedendo, já estava, como se diz, baldeando para o lado da bruxaria. Alguns já estavam até indo consultar o guia espiritual, que eles são o guia espiritual da comunidade. Alguns já estavam indo consultar o guia espiritual. Alguns já estavam participando de rituais espirituais daquele bruxo. Aí Jesus tinha que fazer algum milagre. O que aconteceu? Naquele culto, num domingo pela manhã, onde começou mais 8 horas de culto, começou no domingo pela manhã. Pela misericórdia de Deus estávamos lá, eu e o Rodrigo. E naquele culto Deus nos usou. E um moço, que era mudo de nascença, todo mundo conhecia, voltou a falar. Foi a maneira que Deus usou para realizar um milagre, para atrair aquele povo, aquela multidão para os braços de Jesus novamente. Foi a maneira que um missionário, orando para Deus fazer um milagre, e Deus abriu as portas dessa forma. Então, irmãos, no campo de missões, principalmente dentro da janela 10/40, onde o confronto espiritual, a guerra espiritual é real, aonde que o nosso inimigo mostra toda a sua autoridade, que ele tem uma certa autoridade, mas o nosso Deus, que é Deus supremo, nosso Deus que faz milagres, que se for preciso Ele ressuscita, nosso Deus que nos prometeu um lugar, que nos prometeu vida eterna, nosso Deus que cura, Ele está trabalhando, cooperando, como foi falado na noite passada, ontem aqui, Ele está cooperando conosco, com sinais e maravilhas. Mas por que muitas das vezes eu e você não vemos nos dias que estamos vendo? Muitas das vezes milagre para nós, uma conta paga, uma dor de cabeça curada. Isso já se tornou milagre para nós aqui no Brasil. Isso já se tornou um milagre. Eu consegui pagar minhas contas esse mês, é um milagre. Muitas das vezes nós falamos, não sabemos o que é milagre e o que é bênção. Não conseguimos distinguir o que é milagre e o que é bênção. Você vai entender o que é milagre quando você vai para o campo missionário, principalmente quando você entra dentro da janela 10/40, quando você passa por um desses 62 países que compõem a janela 10/40, quando você chega num país como Síria, onde você vai ver os hinduístas praticando rituais, onde os hinduístas, nos rituais deles, vão beber urina, comer fezes, matar os animais, beber o sangue. Eu mostrei o vídeo do pastor Daniel na íntegra, onde que eles tentam dominar a dor do corpo, como um sinal, um ritual que eles fazem, onde que eles vão perfurar aldeias, como eu vi na África, que eles colocam muitas argolas no pescoço para esticar o pescoço, onde que eles fazem tatuagens com pedaços de madeira, enfim, com madeira, como as tribos indígenas que temos no Amazonas, tudo servindo a um Deus morto, tudo servindo a um Deus limitado, que eles acreditam como Deus Sol. Na Índia, a vaca é um Deus, o gafanhoto, o grilo, a barata se torna Deus, e eles fazem devoção a ratos e tantas outras coisas mais. E eu e você que temos um Deus que está nos abençoando, que te dá a oportunidade de estar aqui nessa tarde com portas abertas para adorar e servir a Deus. Dê a oportunidade de estar à noite no culto adorando. Dê a oportunidade de ofertar no culto. Quando Daniel falou sobre missão com o Vidalzinho, eu conheci ele como missionário lá, na Priscila. Eu conheci, eu visitei eles lá. É um campo de missões, tão pertinho, é claro que não se compara com a realidade do Amazonas, nosso Nordeste ou África. Mas é um campo missionário, podemos fazer alguma coisa. Podemos economizar na pizza à noite e investir um pouquinho mais na missão. Mas eu não posso ficar sem a pizza. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar, coloca para mim aquela pasta da África, por favor.
um vídeo chamado Macarrão. Sabe por que macarrão? Que no ano de 2018 foi a primeira vez que em Moçambique, numa aldeia, os africanos conheceram o macarrão, pastor Deus. Essa pastora Célia, que coordena o nosso trabalho lá, ela vive há 25 anos dentro da África já. E aí, dona Célia? Tá fazendo macarrão aí? Ensinar a fazer macarrão, espaguete. Vou na frente daqui uma farinha. Esse aí é o copo top lá, tá? Bom. E aí? Todo mundo aqui esperando. Irmãos, era a primeira vez que eles iam comer macarrão. Sabe que criança de 6 anos me pediu como presente de Natal? Não foi um Play 4, não. Não foi uma bicicleta, não. Foi uma latinha de sardinha e uma porção de arroz. Isso aqui é África, irmão. Dá o fogão aqui, é 3 sardinhas. Né? Vocês são bem-vindos. Bem-vindos. Coloca pra mim. Tivesse uma experiência dessa. Aquele vídeo chamado Somichos, Crianças com Fome, por favor. Eu acho que é nesse vídeo que passa o que eles se alimentam. Lá existe um raton, chamado raton. Eles estão aqui com os pratinhos nas mãos, esperando a comida. Chegou a missionária aqui, missionária branca. Isso aqui é do lado do nosso orfanato. Ela dá comida para eles. Muita fome. Dentro da janela mais Moçambique é um dos países que está dentro dos 10. Eles estão Dentro da janela mais fazer comida para eles. E aí? O interessante é que eles pegam esse pratinho que é feito de ferro, cada um tem o seu. E eles andam o dia inteiro com esse pratinho. E aonde tem um povo, ele vai com esse pratinho tentando fazer comida. Às vezes eles ficam o dia inteiro com o pratinho na mão e não leva nada para casa. Vai. Estão querendo comida, né? Coloca no de baixo, não é esse não, coloca no de baixo. Vamos ver se é esse. Nós estamos aqui no Matombo, indo para Caia, né? Aqui está, como que é o seu nome? Irmãos, isso que as crianças estão vendendo é iguaria lá, tá? Júlio. Eles caçam esses Estão alimentos vendendo vendendo na beira da aí, estrada. esse aí é o quê? Javali. Javali, eu mostro no outro lado, ver o que você está vendendo aí. Encosta aí sim. Sai para cá um pouco para me ver. Isso aqui é ratazana. Como prepara isso? Como prepara? Coloca no fogo. Levanta ele para eu ver assim. Levanta mais. Isso. Essa aqui é mato mesmo, onde nós estamos fazendo a obra missionária. Irmãos, interessante que esse alimento não é ele que foi lá caçou, tá fresquinho, não. Se ele não vendeu um dia, ele guarda para outro dia para vender. Não tem geladeira, não tem energia elétrica, então você fica lá com aqueles bichos, cheio de bicho já. E aí varia, o pessoal passa, compra e come. Irmãos, tem uma comida típica lá, e em nome de Jesus a Juliana vai comer ela. Ela é feita de macaxeira. Eles pegam uma macaxeira, pica ela, corta e deixa 21 dias a macaxeira dentro alguém conhece gamela, que é feita uma baciona de madeira? Eles colocam lá, tipo uma gamela, num tronco de árvore, ela fica 21 dias lá. Então a macaxeira ela entra em estado de putrificação. E quando ela começa a apodrecer, ela cria aquela nata, aquela crosta em cima, branquinha assim, mas é coisa linda, parece uma geleia, branquinha assim. Então vem as moscas e pousam em cima daquela pasta e bota os ovinhos dela ali, fica aquele monte de bicho. Tá, fica 21 dias ali, porém do outro lado está o milho no mesmo estágio, 21 dias também em decomposição. E quando termina tudo aquilo ali, eles pegam aquela papa branca da mandioca e a do milho e jogam dentro de 3 pedrinhas com uma lata ali, fica o dia inteiro ali mexendo e as mamas batendo tambor, dançando e celebrando e louvando o nome de Jesus. E aí pro outro lado tem uma outra, tipo como se fosse uma caixa de fazer concreto, massa, onde que eles colocam muito amendoim. Lá amendoim o recurso é mais fácil para vocês comprar um amendoim. Então as mamas entram ali dentro e começam a dançar.